E aí, já assistiu a primeira temporada de Mestres do Universo na Netflix? Não? Você nem sabe do que eu tô falando? Bom, se você não sabe do que eu tô falando, então certamente você não fez parte da inacreditável década de 80. Mas calma que tá tudo bem, porque eu faço questão de te lembrar dessa década e relembrar parte dessa história sensacional. A década de 80 foi memorável, tantas coisas incríveis, músicas, jogos eletrônicos, brinquedos que passavam em comerciais da TV, e, enfim, programas infantis. É isso aí, fiquem ligadinhos no show da Xuxa. Novos desenhos animados a partir do dia 29. Falou? Beijinho, beijinho, tchau, tchau! Sim, a década de 80 teve tudo isso e muito mais. Mas claro, teve também o que é? Desenhos sensacionais. Esses sim, épicos. Esses sim, valeram a pena viver na década de 80, minha gente. E dentre eles, eu não poderia dizer, aliás, eu não poderia esquecer de qual? Sim, ele mesmo! A animação original foi criada para vender uma nova linha de brinquedos que a Mattel havia lançado para concorrer com brinquedos da linha Star Wars. Coleção Masters of the Universe da Estrela, a força da imaginação. O que o pessoal da Mattel fez, juntou tudo que tinha, né, tudo aquilo que tinha na época, que a criançada gostava, inclusive eu, né, e criou o modelo dos personagens do He-Man. Veja só, então, foi um caminho inverso que geralmente os personagens de desenho animado fazem. Como o objetivo era vender bonecos, o que eles fizeram então? Eles só criaram um fiapinho de história para ter ali um pouquinho de coerência com os bonecos que eles estavam querendo vender e criar para vender. E lançaram então um universo He-Man no formato de história em quadrinhos. Não sei se você já viu, se você é dessa época, mas existem histórias em quadrinhos do He-Man. Anos depois, devido ao sucesso de vendas, o desenho começou a ser produzido no ano de 1983 pela Filmation. Bom, você já deve ter imaginado que a história do He-Man não é aquilo que se diga, nossa, que história organizada, né? A princípio, ela retratava a velha e boa briga entre o bem e o mal. E aí foi se expandindo à medida que outras animações em quadrinhos eram lançadas, tentando amarrar e justificar aí as pontas soltas de toda essa trama. Exemplo disso é que na ideia original o vilão esqueleto era para ser só um feiticeiro que tentava invadir ali o castelo de Grayskull. Mas depois o personagem ele acabou envolvido em uma guerra galáctica muito maior. Bom, independente das falhas de organização, o fato é que o He-Man fez o maior sucesso e sim, era muito legal. Eu tenho a força! E como sempre, aqui a gente precisa resgatar algumas coisas que estavam acontecendo lá na década de 80, naquele período em que o desenho foi lançado, para entender como o desenho abordava determinadas coisas. O mundo ainda trazia como pano de fundo a Guerra Fria, ainda com aquele conflito ideológico. A tecnologia estava chegando nas mãos de alguns consumidores que tinham condições, né, de ter acesso a elas, como brinquedos eletrônicos surgindo com mais força no mercado, jogos eletrônicos também começando a ganhar muito mais espaço, haja visto o que foi acontecendo com os videogames nesse período. Além dos enredos bem interessantes, os desenhos do He-Man traziam no final uma mensagem, uma moral da história, né? Como é que tá no episódio A Busca de Teela, que é um episódio em que ela tenta descobrir quem são seus verdadeiros pais. E que lá dizia, né, que pai é aquele que cuida de você e te ama incondicionalmente. Que o homem que cuidou de mim desde que eu era um bebê, que me amou como se eu fosse sua própria filha, é tão meu pai como qualquer pai poderia ser. E muitas vezes os episódios vinham com conselhos que todas as crianças precisam aprender, como por exemplo, não brinque com fogo, cuidado com estranhos, ou seja, além de legal, era muito educativo. Como diz o velho ditado, nunca seja daqueles que nada tentam com medo de fracassar. Então, até a próxima, amiguinhos. E agora, 2021, quase 40 anos depois, o He-Man ressurge sob um novo olhar com a direção do Kevin Smith, que adotou algumas medidas para modernizar e evoluir esse universo clássico de animações
dos anos 80. Uma reavaliação épica, madura, respeitosa da história original, que consegue não só resgatar e fazer relevante para o público atual, como também permite que vá além do entretenimento de segunda classe, que era o que o He-Man era, né? Lá quase 40 anos atrás, que acompanha as suas origens. Dessa vez, He-Man e seu antigo rival, o Esqueleto, fazem com que a magia de todo o planeta de Eternia comece a se extinguir. Assim, as forças do bem de Grayskull e as maléficas da Montanha da Serpente têm de se unir para encontrar as duas metades da Espada do Poder, perdidas durante o embate. Vale lembrar que aqui tem um alertinho de spoiler, hein? Se você não assistiu e não quer ter spoiler, então para o vídeo aqui, vai assistir e depois volta. Com He-Man e Esqueleto fora de combate, quem surge para comandar essa busca é nada menos que ela, a Teela, numa versão bem crossfiteira, né? Inclusive com um bíceps desse tamanho, assim, eu realmente respeitei a Teela nessa versão. Demonstrando toda a sua força, inteligência e protagonismo. E aí vale a gente se atentar a como a Teela é abordada nesse contexto de agora. Lá atrás ela era apenas uma coadjuvante, mas aqui ela é retratada como guerreira. Não que ela não fosse no clássico uma grande guerreira, como eu falei, ela era coadjuvante. Mas nessa versão ela traz dramas psicológicos muito mais complexos e incríveis. Quem imaginou, por exemplo, que ela fosse abandonar o mentor? Que ela se revoltaria contra o rei Randor e a rainha Marlena porque ela foi enganada, porque ela se sentiu enganada, né? O espaço dedicado à Teela nessa versão era uma dívida, inclusive, com os fãs da animação lá da década de 80, porque a animação sempre prometeu uma solução para o mistério ligado à origem da Teela e nunca entregou. E se a gente for olhar também para a própria Maligna, a Maligna toda reflexiva, e aí acaba se vendo tendo que lutar ao lado da Teela, né, uma das suas maiores inimigas, pelo mesmo objetivo, né? Logo ela, que sempre foi tão ligada à imagem do Esqueleto. Enfim, se a gente parar para pensar em contexto social, não seria tão simples uma abordagem dessa em relação à própria Teela, a Maligna, há quase 40 anos. E mesmo logo em seguida, né, tendo existido a própria She-Ra nesse contexto, mas isso é um assunto para o outro vídeo, não era tão simples assim abordar uma personagem mulher com tanta força, com tantos dramas e com tanta complexidade como foi essa versão agora do Kevin Smith dentro da Netflix. Outra coisa um tanto interessante e curiosa dentro dessa versão são os rituais religiosos abordados no desenho. Até porque ele traz uma mistura aí de questões entre fé e ciência. Será que elas se excluem ou não? Uma polêmica social que é bastante atual. Thank you, Holy One. We have made the long pilgrimage in hope of finding a new way, a better way. You have come to salvation. We make your mediocre flesh ready for the digital embrace of Motherboard. Enfim, contexto, estrutura social, as pautas de debate, questões religiosas, a velocidade de informações e conteúdos influenciam e muito a maneira como um desenho animado é abordado em décadas diferentes. Há 38 anos, os hábitos eram diferentes, a sociedade, a visão sobre a complexidade emocional e psicológica era completamente diferente de hoje. Por isso que parece dar a impressão que o desenho da década de 80 é muito mais superficial do que essa versão que a gente está tendo a oportunidade de assistir. Fica impossível comparar. Mas o fato é que a saga atual ficou muito, mas muito incrível mesmo, gente. Se você não assistiu, assista. Do ponto de vista da evolução e do amadurecimento da história. Bom, mas eu espero sinceramente que depois desse vídeo você vá correndo assistir tanto o He-Man lá da década de 80 quanto Mestres do Universo que tá na Netflix, inclusive já tá com a parte 2 com um trailer no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição embaixo para você já acessar. E também para data de estreia, dia 23 de novembro, vai estrear a parte 2 de Mestres do Universo. Então se você não assistiu ainda a primeira parte, corre lá para assistir. Mas antes, se inscreva aqui nesse canal, deixa o seu gostei, o seu joinha sobre este assunto, porque a gente faz todos esses vídeos com muito carinho para vocês. A gente estuda, a gente faz roteiro, a gente passa calor desse container aqui para poder gravar conteúdos para vocês.
E se você tá por dentro desse assunto, comenta aqui o que você achou dessa nova versão. O que te chamava atenção no desenho lá dos anos 80? O que você vê de diferença aí, de abordagem, de contexto, de tudo? Se faz sentido pra você tudo que a gente falou aqui? E fala tudinho aqui que a gente quer ler, quer comentar e quer também saber a sua opinião. Não deixa de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, todo mundo que ama, quem é velho, quem é novo, quem gosta de desenho animado, enfim. Estamos aqui para isso, minha gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!